Fala galera, tranquilo? Mais um dia aqui, mais uma aulinha de física agora. Hoje a gente vai continuar nosso assunto de MRUV, só que aqui o nosso foco vai ser a distância. Vimos que o MRUV é quando você tem uma aceleração, faz com que a velocidade fique variada. Então, por você ter uma velocidade variando, você não está percorrendo o mesmo espaço ao longo do mesmo tempo. Então o espaço ele vai ser cada vez mais espaçado. Se você fizesse uma gotinha, por exemplo, vamos supor que está saindo uma gotinha de um carro e ele está andando ali com velocidade constante. Então a cada 1 segundo, se você tirasse foto do chão, as gotinhas estariam sim espaçadas proporcionais se ele tivesse com velocidade constante. Agora, se você tem um carrinho que ele está acelerando, ou seja, cada vez mais a velocidade está aumentando, concorda comigo que a gotinha vai ficar cada vez mais espaçada? Porque como ele está muito mais rápido, ele está muito mais lá na frente, né? Então, se você soltou uma gotinha aqui, a próxima você vai soltar um pouquinho mais espaçado, a próxima é mais espaçada ainda porque a velocidade está aumentando, a próxima é muito mais. Então, os intervalos de espaços aqui, nesse intervalo de tempo, está cada vez maior. Então, aqui você tem a aceleração, aqui não. Observa. As gotinhas vão ter espaços de tempos, né, entre elas, de intervalos, cada vez maior. Por quê? Sua velocidade está aumentando. Então, tá vendo que não existe a proporção entre os espaços, os intervalos de distância estão aumentando. E isso é muito importante para a análise aqui do MRUV. As distâncias elas não são proporcionais. Não adianta assim, dobrou o tempo, então a distância dobrou. Não é desse jeito não. Então, vamos focar agora nas equações. São duas equações que a gente pode envolver com a distância, e elas vocês vão ver que são grandes, então vamos com calma. A primeira equação que eu preciso que você fique esperto é com essa. Distância é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Ou D igual a V0T mais AT2 sobre 2. É uma fórmula grande, está envolvendo aqui uma fórmula quadrada, porque o tempo está ao quadrado. É desse jeito mesmo, tem que ser, infelizmente vai ser. Então olha, observe aqui, a sua distância, ela depende do tempo. À medida que o tempo vai aumentando, você vai percorrer uma distância maior, faz sentido. Só que ela não é diretamente proporcional. Do tipo, dobrou o tempo, dobrou a distância. Não. Se você dobrar o tempo, a distância vai aumentar e muito. Tá bom? Essa equação a gente vai aplicar agora nesse exemplo. Dá uma olhadinha. Nesse exemplo, fala que a gente tem que o carrinho vinha com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Ele estava precisando de um acelerador, então ele tinha uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. E ele ficou andando ali durante 4 segundos. Ele pergunta então qual vai ser a distância que ele vai percorrer. Aqui é o seguinte, todos os exercícios que envolvem cinemática, organiza seu quadro desse jeito com as informações, porque quando você está no meio da prova, no meio do simulado, isso aqui vai aparecer no meio de muita informação. Então você tem que identificar MRU, MRUV, aí você vai olhar, tem aceleração? MRUV. MRUV, quais formas que eu tenho que saber? Existem 3. Hoje a gente aprendeu a segunda. Aí você vai ver, as informações que eu tenho encaixam em qual fórmula? Então vamos ver. A gente está envolvendo aqui que D é igual a V0T mais AT2 sobre 2. Inclusive, aqueles velhos truquezinhos, né? Diabo vê tudo mais meio atrapalhado ao quadrado. D igual a V0T mais AT2 sobre 2. Tá? Fórmula grande, tem que decorar. Então, olha, ela se encaixa diretamente porque eu estou precisando calcular a distância. Velocidade inicial eu já te dei, é 10. O tempo foi de 4 segundos. A sua aceleração era de 2, o tempo 4 ao quadrado sobre 2. Então, fazendo a continha, 10 vezes 4, 40. 4 ao quadrado é 16, o 2 pode cortar com 2. 40 mais 16 vai te dar aqui 56 metros. Então, o carrinho andou 56 metros durante esse movimento. Lembrando que já que é MRUV, ele não chega com uma velocidade final de 10. A velocidade não permaneceu constante. Ele começou o movimento com uma velocidade de 10 e ele vai terminar com outra velocidade. Então a questão pode até te perguntar as duas coisas. Calcule para mim a distância que ele percorreu. Calcule para mim qual foi a velocidade com que ele chegou
a uma distância de 56, né? Chegou lá no fim do movimento. Beleza? É grande, é cálculo, é conta, mas é. Vê o próximo exemplo. Que ele pisou no freio. Pisar no freio é ter uma aceleração negativa. E ele fala lá que a aceleração, quando ele pisa no freio, produz uma desaceleração, ou uma aceleração negativa de 2. Ele quer descobrir aqui, se ele faz isso, quando ele pisa no freio, ele tem que parar, né? Ele quer saber aqui em quanto tempo que ele demora para fazer isso e qual foi a distância que ele percorreu ao frear, né? Acontece, como ele parar, a gente sabe que a velocidade final é 0. Essa informação veio do português, né? Então a velocidade final foi 0. Então tá, se eu quero calcular aqui o tempo, estou no meio da prova, eu sei que é MRUV porque tem aceleração. Preciso saber quais fórmulas eu vou usar. Até agora a gente já sabe as duas. V igual a V0 mais AT e D igual a V0T mais AT2 sobre 2. Bom, se eu quero achar o tempo, eu posso usar a de baixo ou de cima porque ambas relacionam o tempo. Porém, a de baixo eu precisaria da distância para enfiar na conta aqui. Não dá, não tenho ainda. Então, para calcular o tempo, usa a fórmula de cima, V igual a V0 mais AT. Então aqui, olha, sua velocidade final, então, foi 0. Sua velocidade inicial, 5. A aceleração é de menos 2 e o tempo aqui. Beleza? Jogo 2t para lá. Seu tempo então foi de 2,5 segundos. Então você produziu aqui um tempo de 2,5 segundos para você parar. Tranquilo? Agora com essa informação a gente joga na conta de cima. A gente coloca na distância para calcular a distância. Aqui não tinha escapatória, você precisava fazer uma fórmula para outra. Ou será que não tinha? Então você já encontrou aqui que o tempo é de 2,5 e você vai usar essa informação para calcular aqui no D. Então vamos calcular, só substituir. Sua distância então é a sua velocidade inicial, o tempo era de 2,5, a aceleração então é negativa, menos 2, tempo é de 2,5, isso só o 2,5 ao quadrado sobre 2 da fórmula. Aqui a gente pode cortar o 2, 5 vezes 2,5 vai dar 25, 10, 12,5. Menos 2,5 ao quadrado é como se fosse 25 ao quadrado, 625, mas com as vírgulazinhas, 6,25. 12,5 menos 6,25, um é metade do outro, né? Então vai dar próprio 6,25 aqui, positivo. Porque tem que dar positivo, porque distância é espaço percorrido e esse espaço tem que ser positivo, é uma grandeza escalar, tá? Então a distância que esse carrinho percorreu foi de 6,25 metros, tá ok? Então olha, esse é um exercício clássico que te pede várias informações, que agora eu já estou te dando todas as equações. Só que aqui tá vendo que para você calcular a distância você precisou calcular o tempo primeiro? Às vezes não é necessário, e a gente vai ver agora por que não é. Existe uma outra fórmula também que vai envolver distância, que ela é conhecida por o físico que a encontrou, né, que a desenvolveu, que é chamado de Torricelli, equação de Torricelli. Não vou desenvolver ela aqui porque não é o nosso objetivo, mas ela é bem bacaninha porque salva a gente muitas vezes. Ela é dada assim, ó, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes AD. De novo. Por que eu sei que essa equação pode se tratar de MRUV? Porque tem aceleração. MRUV sempre tem aceleração. Então essa é a equação de Torricelli, que a gente chama. Ela não tem o tempo, ela não relaciona tempo ali. Então você tira o tempo da jogada. O que pode ser ruim e pode ser bom, dependendo da situação.
Normalmente ela salva a gente de muitas questões, então a gente pode aplicar ela. Ela é uma terceira fórmula que serve como coringa, que pode facilitar a nossa vida. Inclusive, para eu decorar ela, a gente pode pensar assim: Vivi, vovó, mais 2 amigas dançando. Dançando. Tá bom? Para decorar. Olha o próximo exemplo. Olha como é que a gente poderia ter resolvido aquele exemplo usando essa forma. Dá uma olhadinha, vamos relembrar ele. Naquele exemplo, a gente tinha que a velocidade inicial era de 5. Tinha aqui uma aceleração negativa de menos 2. Viu que ele te perguntava qual era o tempo, falava que ele parava, então se ele parava, sua velocidade final era 0, e ele perguntava a distância, né? Bom, se eu quero calcular o tempo, a gente já calcula ele tranquilo, no V igual a V0 mais AT, descobrimos que era 2,5. Agora, para calcular a distância, poderia ter usado a fórmula da distância, mas eu posso usar Torricelli de uma vez. Porque Torricelli, eu já tenho todas as informações para ele. Eu tenho que a velocidade final é 0, então fica 0 ao quadrado, a inicial é 5, 5 ao quadrado, mais 2 vezes o valor da aceleração, que é menos 2, vezes a distância, que é o que eu quero achar. Tanto que, se a questão nem te perguntasse o tempo, falasse assim: só calcula a distância para mim. Você poderia usar essa informação aqui direto, porque ela nem relaciona o tempo, você nem precisaria calcular ele antes. A gente pode calcular o tempo e calcular a distância com aquela outra forma, ou já taca direto em Torricelli para saber qual é a distância. Então, toda vez que eu não relacionar, falar nada de tempo, Torricelli já agrada, normalmente, se eu tiver todas as informações aqui. Então, a conta aqui tem que bater e tem que dar 6,25, e a gente vai ver que vai dar. Então, olha, 0 ao quadrado é 0, 5 ao quadrado já vou passar para cá na forma de menos 25. 2 vezes menos 2 dá menos 4D. O menos 4, então, vou passar para lá dividindo. O menos com menos fica mais. E 25 sobre 4 dá 6,25 mesmo. Ou seja, esse é um jeito alternativo de se calcular também. Dá muito certo, é sucesso. E fica assim, então. Você tem, então, 3 opções de fórmula. Vamos ver quais são? Resumidamente, então, temos só apenas 3 fórmulas para uma RUV. Se você ver mais que isso, é firulagem, tá? Existem outras aplicações, a gente vai ver que a gente pode chegar em outras equações, principalmente em termos de funções, mas resolve sua vida toda apenas com 3 fórmulas do MRUV. Em todos os casos, as 3 fórmulas básicas te salva sempre. Só que é claro que cada caso é um caso, então a gente tem que analisar, ver o que a gente substitui, ver o que é 0, ver o que não é e tudo mais. Com isso aqui a gente consegue resolver o grosso de MRUV. Existem casos especiais, casos de encontro, casos de lançamentos, de quedas. A gente vai estudar tudo com calma, mas o grosso em termos de fórmulas e equações é essa. Tem os casos dos gráficos também, que a gente tem que ficar atento e tudo mais. Cinemática é um conteúdo grosso, é um conteúdo pesado, mas dá para vir. Não precisa temer, não. As equações aqui, essas aqui te prometo que vão ser as mais feias que você vai ver da física no ensino médio. Tá? A gente não vai ver coisas mais grossas nem tão grandes quanto essas. As outras vão ser mais sucintas, mais reduzidas, apesar de serem muitas. A gente tem que saber em torno aí de mais ou menos 80 fórmulas para o Enem. Para você fazer um Enem assim, com força. Então, fica aí os exercícios abaixo. De novo, vou colocar um link aqui para você ficar esperto e ver mais aulas, ver mais conteúdos. Talvez você não gostou da minha cara. E as questões agora vão aumentar pra caramba, porque agora dá pra fazer muita continha. Eu preciso só que você fique esperto com o português. Parou, repouso, desacelerou, freou. Tranquilo? Tirando isso, o grossão é esse aqui. Faz os exercícios. Então, galera, mais uma aula vista, mais um dia passado da quarentena. Lave a mão, alquim, não saia de casa.